Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérola de Ramatiz e para o nosso canal no YouTube. Encontro semanal, sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, uma proposta de reflexão que a gente faz junto de vocês sobre espiritualidade umbanda de uma maneira geral. Hoje eu vou falar sobre meu mais profundo Axé, Saravá, Namastê. Umbanda não é só incorporação. Título do nosso tema hoje, ele é uma continuidade da semana passada, do vídeo da semana passada, que foi revendo o conceito de incorporação. Resolvi continuar nesse tema para pontuar algumas questões que são importantes para o aprofundamento do tema, né? As redes sociais, elas têm uma característica, quem se comunica, procura se comunicar nas redes sociais, comportamento preponderante de quem segue as redes sociais, quem interage com as redes sociais, é desconstruir o outro, né? Desconstruir a pessoa do outro na sua argumentação. E no meio espiritualista e umbandista não poderia ser diferente. Então as pessoas argumentam tentando desconstruir o outro, né? Desmerecer o outro. Eu vejo isso com muita tranquilidade, porque falta, por vezes, uma argumentação, né? Uma veracidade naquilo que o indivíduo vai falar, e ele preconceitua o outro, ele é intolerante com o outro, tenta desconstruir. Então, eu não tenho nenhuma finalidade assim, de qualquer interesse pessoal em fazer esses vídeos. Não estou buscando fama, não estou buscando número de likes, aumento de seguidores. Tão somente o interesse é fazer um serviço, dividir reflexões de forma sincera, tranquila. Quem não se afiniza com o pensamento de síntese, de convergência universalista, que Norberto Peixoto procura trazer ancorado em Ramatiz e outros mestres espirituais. Hoje a gente tem muitas opções, né, nas redes sociais, inclusive é possível fazer várias escolhas dentro das diversas umbandas, e você vai encontrar um local que satisfaça seus anseios espirituais. Mas a gente não pode compactuar com esta polaridade, esta violência com o outro, né? Tentar desconstruir, desfazer, desmerecer. Então a gente procura ter um debate mais tranquilo, mais ético, mais verdadeiro, mais respeitoso. E aqueles que fogem a entram nessa desconstrução do outro, os administradores aí da página e do YouTube que nos dão auxílio, eles bloqueiam tranquilamente, porque eu acho que a ideia não é permitir esta desconstrução no sentido de levar a discussão para uma narrativa de ódio, uma narrativa de aversão. Acho que chega, né? Chega já o que a gente vive aí nas redes sociais. Não vamos fazer trazer isso para dentro de uma proposta de espiritualidade. Bom, feito esses pequenos comentários, eu quero dizer o seguinte, reafirmar, né, a mudança na mediunidade, que ela vem já de anos e anos, né? Lembro-me da mediunidade na década de 70. Olha, gente, eu tenho 50 anos de Umbanda. Desde os 7 anos, quando eu fui batizado na Cachoeira de Itacuruçá. Isso não me faz melhor nem pior do que ninguém, mas é uma experiência.
E a minha memória, as minhas lembranças da década de 70, 80, notadamente a década de 70, aquela umbanda pujante, aquela umbanda direta, simples, com portentosos médios de incorporação que ainda tinham naquela época, hoje em dia isso é muito raro. Cresceu, obviamente, com a prevalência da mediunidade consciente no tempo, cresceu a necessidade de estudo, maior participação dos médiuns e também o que a gente observa, o que eu falei no vídeo anterior, né, é a maior padronização nos terreiros, ou seja, aquela questão dos cantos, das chamadas por orixá, onde os médiuns manifestam todos iguais, por linha, o médium manifesta 8, 9, enviados de orixá em uma hora e meia, que antigamente não se tinha isso aí. Então, recapitulando o que a gente falou no vídeo anterior, né, esses que por vezes demonstram resistência em aceitar a mediunidade consciente, eles não vivenciam a mediunidade em si. Eles têm como referência, assim, que conhece um amigo, conhece um parente, conhece alguém no centro que eles frequentam, que dizem que são inconscientes. Mas é a vivência, a experiência direta do indivíduo. O que ele diz? Então fica difícil você argumentar, porque o autor A ou B falou na década de 60 ou 70 que era assim. São 50 anos, a Umbanda está em transformação, como tudo no intercâmbio mediúnico, em termos de espiritualidade e religião, nada é mutável, nada é estático. Então a gente tem que estar aberto a este desafio que a gente está passando, que é de adaptar o método de educação mediúnico ao momento da mediunidade consciente. O médium de incorporação é mais forte que o médium de irradiação intuitiva ou o médium que não é de incorporação. Então nós vamos ter uma perda com isso. Uma perda da mística, uma perda do encanto perante a assistência. Isto é uma objeção por incompreensão. Porque a ação espiritual, a ação volitiva, o poder de realização do orixá, de Deus através dos orixás e de seus falangeiros, não se dá por uma maior ou menor incorporação. Então, a exaltação do fenômeno, ela prevalece sobre a possibilidade de ação espiritual. Ou seja, o que importa é o fenômeno. Para encantar a massa, encantar a assistência, mostrar que está incorporado. E não funciona assim. Não funciona assim. Às vezes você recebe uma graça, uma bênção, uma cura, você está ali sentadinho na assistência, você nem passa no passe, nem foi no passe ou no aconselhamento. Você vai para casa e durante o sono físico há uma ação espiritual. Então não é o fato do médium estar mais ou menos incorporado que define a valência do axé, a valência de uma ação espiritual na sua vida. Isso tem que ficar bem claro para a gente contextualizar de uma maneira diferente a percepção que a mediunidade de incorporação é superior, que o médium de incorporação é melhor. Até porque, durante o tempo, foi prevalecendo, foi se construindo, e isso é de forma muito subjetiva, às vezes nem é falado de forma aberta, uma casta de médiuns, ou seja, os médiuns de incorporação são melhores. Então, se você não é médium de incorporação, você já é visto assim com um olhar um pouco isso aí não incorpora. Tá, vai ser cambono, como se fosse algo menor. Como se nós nos diferenciássemos. Eu já escutei falar, uma vez eu fui num seminário, fui dar uma palestra e logo depois um dirigente antigo, bem antigo,
Ele disse que o médium de incorporação é mais evoluído, que é merecimento você ser um médium de incorporação em função da tua evolução espiritual, que não é para qualquer um alcançar essa evolução. Um conceito completamente equivocado. Ou seja, quanto mais você evoluiria, mais ligado a um aspecto fenomênico da mediunidade, mais inconsciente. É ao contrário. Os médios inconscientes são médios de grande compromisso com a lei kármica, moral, débitos morais, e que por misericórdia têm a incorporação inconsciente para fazerem uma tarefa através do seu corpo, através da ação do espírito, através da sua parte psicomotora, e minimizar um pouco esse karma. Pouco aprendem, pouco expandem a consciência os médiuns 100% inconscientes, porque eles não têm lembrança, eles não têm memória, eles não participam, não são parceiros no transe, ativos, eles são passivos. Então, temos que, eu falo com muita tranquilidade, com muita paz de espírito, que a gente tem sim que desconstruir conceitos equivocados, tabus, dogmas, sem desconstruir pessoas, sem desmerecer instituições. Quando eu falo isso aqui, eu não estou desmerecendo nenhuma instituição, nenhuma pessoa. Agora, se tem indivíduos que se sentem contrariados ou melindrados com isso, sinto muito. Reflita por que da sua aversão, né? Uma outra questão que às vezes o pessoal levanta: sem incorporação é espiritismo, não é umbanda. Não. A irradiação intuitiva é só... Essa é a questão isso é do Kardec, não é da umbanda. Não. O que diferencia a umbanda do espiritismo? O método, né? A gente tem congá, altar, a gente tem canto, a gente tem folha, elementos, a gente tem um ritual. Agora, a irradiação intuitiva é uma expressão natural da natureza nossa espiritual, uma expressão mediúnica, natural, independente de denominação espírita, não espírita, umbanda, candomblé, xamanismo. Então não dá para reduzir isso, querer igualarmos ou nos diferenciarmos meramente pelo fenômeno, é reduzir demais a umbanda, né? Esta umbanda que é uma ciência espiritual de realização divina, e a gente se prende a fenômenos, a pequenos detalhes. A gente perde tempo no esforço de manutenção de poderes sacerdotais, né? Manter a assistência cheia, não pode contrariar a assistência, se falar a verdade, nós vamos perder, as pessoas vão deixar de vir na nossa casa. Há anos atrás, eu dei uma palestra numa casa, eu já era médium dessa casa, isso lá se vão 20 anos mais ou menos, já era médium dessa casa, e me pediram para dar uma palestra para assistência, eu fiz uma pesquisa e usei como referência Mestre Arapiaga, né? Rivas Neto, algumas das suas obras, notadamente o Arcano dos Sete Orixás, acho que está até esgotada essa obra, e ali ele fala da mediunidade consciente, que seria raríssimo, que raros médios seriam inconscientes, ele fala da preponderância da mediunidade consciente, conceitua mediunidade semiconsciente, que até hoje eu não consegui, na experiência direta e na experiência de terreiro, definir ou constatar bem o que é mediunidade semiconsciente, porque são dois extremos. Ou você é inconsciente ou você não é inconsciente. Ponto final. Então, quando a gente no outro dia tem lembranças esparsas do transe, do que aconteceu durante os aconselhamentos,
pode-se definir que você teve momentos de mediunidade semiconsciente, ou seja, de pouca lembrança, pouco registro de memória. Mas isso é uma característica também do médium de radiação intuitiva, que nem tudo se fixa na tua lembrança no dia seguinte, porque os guias espirituais entendem que você tem que ser preservado na sua casa mental, para que não haja excessos. No outro dia você tem que trabalhar, levantar cedo. Nós estamos numa época que as pessoas trabalham. As sessões têm que ter início, meio e fim para começar. Tem que respeitar o alvará, a lei de silêncio. Tem todo um aspecto, né, social e que a gente está inserido na legislação. Então são momentos que tem muito respeito à vida de cada um. Então os guias espirituais sabem que no outro dia que você tem que trabalhar, e eles permitem que somente o que é necessário para você, na sua lembrança, com mais clareza, para o seu autoconhecimento, autoestudo e autoanálise, porque na maior parte das vezes aquilo que é verbalizado no aconselhamento espiritual, e daí a importância da irradiação intuitiva para que a gente tenha registro de memória. A maior parte do que é falado no aconselhamento é para a autoanálise, autoestudo, autoconhecimento do próprio médium. Então o médium não tem que se sentir superior à assistência, ao consulente, achar que é só para o consulente. Não, é para nós. Daí a importância do serviço. Daí a importância de termos a parte assistencial para que possamos, escutando a dor do outro, o sofrimento, a aflição, esculpirmos em nós esse diamante que está oculto numa camada de pedra bruta, embrutecida pelo ego, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, sim, mediunidade consciente não tem volta. Umbanda se modificou, a mediunidade, de uma maneira geral, se modificou profundamente nos últimos 50 anos. Precisamos quebrar o muro da separação, o dogma, o tabu de se você não é médium inconsciente de incorporação, médium de incorporação, você não tem espaço dentro de uma dinâmica de terreiro, não. A Umbanda é de inclusão. A essência da Umbanda, ela foi para incluir as minorias, e nós temos que estarmos alinhados com essa essência. Então todos são bem-vindos. Todos nós somos iguais perante o divino, perante o sagrado. Independente de sermos médiuns consciente, inconsciente, de radiação intuitiva, todos são bem-vindos. Não deve ser pré-requisito. Não devemos excluir o outro por ele não ser um médium de incorporação. Porque não é a incorporação, não é o fenômeno que define a abrangência, a potência, o influxo de axé e ação espiritual. A potência, a abrangência da ação espiritual, se ela vai acontecer ou não, não é você ser incorporante ou não incorporante. Você pode estar, por vezes, diante de um médium portentoso de incorporação, que é raríssimo hoje em dia, eu diria inexistente, e você está sendo levado a te afundar dentro da lei de causa e efeito. Uma vez eu estava também numa palestra e eu estava conceituando o que era Exu, o que não era Exu, dentro da cosmovisão de origem, dentro da prática de Umbanda, e na hora das perguntas a pessoa me perguntou que ele é um médium, né, inconsciente, uma manifestação muito cristalina, que aquele Exu, com muita força, disse que ele era o diabo, que ele era o demônio, que não existia Exu de luz. E ele me perguntou, diante dessa incorporação, quem eu acredito? Quem eu considero? Que você está dizendo ou que a entidade me falou? Eu disse, olha, submeta a sua reflexão, ao seu bom senso. O fenômeno não deve
prevalecer sobre o conteúdo da comunicação. O conteúdo da comunicação deve ser levado ao nosso discernimento, à nossa reflexão e ao aprendizado. Isso é uma espiritualidade sadia. Então, o fato de ter um fenômeno ali, digamos, né, cristalino, não quer dizer que aquilo que esteja sendo dito está dentro da lei cósmica, verdadeira, genuína, com veracidade, dentro da religião eterna. Mas, no senso popular, a crença no senso popular exalta o fenômeno. Mas eu senti que tinha força, então não, Exu é o diabo realmente. E aí a gente está alimentando a ignorância, cada vez mais, né? Alimentando a ignorância, a incompreensão. E é isso que o astral inferior, por vezes, se movimenta. Ele se alimenta disso aí, então é interesse dele sustentar a ignorância espiritual. E a manutenção do fenômeno, prevalecendo sobre o conteúdo das comunicações, ele tem uma articulação das sombras, né? Por isso que um zelador, uma casa de axé, uma casa de umbanda, ele deve ter muito bons ouvidos, deve minimizar os fenômenos e ter uma boa audição. O teor dos aconselhamentos vão definir a ética e a elevação moral da corrente. Não o fenômeno. Não o fenômeno. Você pode estar exaltando o fenômeno e não ter ética, e não ter uma moral naquela prática espiritual, uma moral elevada em termos espirituais. Agora, escutar o teor dos aconselhamentos, corrigir desvios, pontuar individualmente equívocos que podem acontecer por interferência do médium, ainda mais de radiação intuitiva, que a gente tem que estar sempre num diálogo, sempre sustentando o estudo para autoconhecimento, percepção de si mesmo, qual é a sua característica, você transfere a sua dificuldade emocional para o momento do trabalho, você quer reconhecimento, você quer poder, ou você sabe separar as tuas carências pessoais, emocionais do momento do trabalho espiritual, né, do passe, do aconselhamento, e você separa as coisas. Uma vez, também há muito tempo, eu estava frequentando uma casa de umbanda na assistência, uma casa muito, muito bacana, um ritual muito firme, e a dirigente da casa meio que me apadrinhou, conversou comigo, e eu estava para entrar na corrente. Eu senti que o filho dela, ele não ia muito com a minha cara, digamos assim, estava meio enciumado, não sei o que aconteceu, ele não ia. E um dia na consulta, eu passei no aconselhamento por passe, não era nem consulta, era só por passe, e eu caí com ele na hora que me chamaram, ele com caboclo, né? Era uma sessão de caboclo, e ele me descascou, né? Falou horrores assim para mim. Fiquei chocado com aquela... Nossa, eu nunca tinha feito nada pro médium ou pro caboclo, né? Mas na hora que ele estava falando, eu tive a percepção clara que aquilo era dele. Ele estava aproveitando, né, a manifestação do caboclo, ele se ancorando na manifestação, entre aspas, para aí me descascar. Então, a partir desse dia, eu percebi que naquela casa não tinha, embora tinha um ritual bonito, visualmente falando, tinha uma vibração boa, tenho que reconhecer, mas em termos de doutrina, ela carecia de maiores esclarecimentos e estudos dos aspectos mais sutis da mediunidade. Então, não vou dizer nem que aquilo ali foi um animismo, foi uma mistificação. Então, a opinião do médium, ele se aproveitou do caboclo para me passar uma carraspana, né? E isso acontece em terreiros que têm pouco estudo, terreiros que confundem a vida pessoal do médium, né, seus apegos, suas aversões, até com laços familiares, terreiros
que estão resolvendo problemas de parente, de filho, filha, primo, conhecido, e o médium envolvido naquela parte emocional de cada um, procurando o empoderamento com a entidade, se misturando o que é dele, o que é da entidade, e acaba, por vezes, se enredando mais, né, na lei de causa e efeito, não tendo uma equanimidade, uma imparcialidade na ação espiritual. É uma ação com julgamento, com sentença, né, com apego ou com aversão. Isso é um perigo. Então, a necessidade da gente de estudo, de autoconhecimento, ela é muito importante. Outra coisa assim que a gente percebe é... se não tem incorporação, a Umbanda vai acabar. Porque não vai ter mais preto velho, mais caboclo. Mas quem disse que preto velho, caboclo, criança, ou qualquer outra forma espiritual age tão somente através da incorporação? Pode ser que no imaginário daquele consulente que é ignorante das leis espirituais e que não estuda e que está encantado com o fenômeno, se disser para ele que é um médium em radiação intuitiva, ou ver um preto velho que não é tão velho assim, né? Ou imagina um preto velho em pé. O pessoal, não, o preto velho tem que estar sentado, arriado. Então tem que ter aquele movimento, aquela performance para encantar o consulente. Aí a gente cai na mistificação, né? O ego, a vaidade, eu tenho que mostrar que eu sou preto velho, eu sou o caboclo. Então, não vai acabar a Umbanda porque acabou a incorporação. E não é Norberto Peixoto que está querendo padronizar ou impor uma verdade. A mediunidade consciente, ela já se estabeleceu, ela já veio para ficar, não tem volta. É uma onda de um oceano maior e isso parte do espiritual. Algumas casas de Umbanda vão ter mais dificuldade, outras vão ter menos, mas a Umbanda, o movimento de Umbanda, ele vai ter que se reconstruir. A Umbanda é luz divina. A Umbanda é o caminho para um estado de consciência que independe do fenômeno. O fenômeno ele pode existir pontualmente para despertar a nossa fé, nossa devoção, mas ele não deve prevalecer sobre a consciência e uma espiritualidade madura. Então, Umbanda é essência de realização divina. Umbanda nos dá oportunidade de comunhão divina, de yoga, de união divina com a alma, com o Ori, com o Purusha, com Deus. Umbanda, enquanto luz divina, multimilenar, ancestral, independe de nomes e formas de manifestação, porque ela é o imanifesto, que vem até o homem através das forças da natureza, para a gente entender e se sustenta nos orixás, senhores regentes das forças da natureza. E os orixás são a expansão da consciência de Deus. E Umbanda nos conduz a nós absorvermos as perfeições, atributos, as bem-aventuranças dos orixás através de uma orixalidade interiorizada, conduzindo-nos à liberação num ciclo de aflição, de sofrimento, uma yoga profunda, uma comunhão profunda com Deus. Então, a Umbanda é muito mais do que o fenômeno. Não sei como vai ser a Umbanda daqui a 50 anos, eu não tenho essas respostas. Não sei se daqui a 50 anos o preto velho vai continuar na senzala, se o caboclo vai continuar sendo caboclo, da maneira como nós entendemos enquanto nome e forma, mas em essência eu tenho absoluta convicção que a Umbanda é eterna, e é eterna em nosso coração, nossa mente e espírito. Espero ter contribuído com as reflexões semanais. Meu muito obrigado a você, meu respeito à diferença, ao contraditório. Nem todos têm que pensar igual, mas sempre com respeito, com amorosidade e fraternidade. Meu mais profundo axé, saravá,
Namastê, até a próxima oportunidade, meus irmãos.